15. Juli 1976, mergulhte seine heimische Mission, 10:30 Uhr morgens. Pater Gonçalo Ochoa erinnert sich noch gut am Geschehen. Na hora tinha poucos homens, né? Tinha só os rapazes que estavam trabalhando com o padre e voltaram da roça. Eram uns 3 ou 4, né? E Simão, que quando escutou barulho, ele estava trabalhando lá. E quando escutou barulho, alguém falaram, está atacando o padre Rodolfo. E ele saiu correndo defender e saiu com ele. Eu presenciei a vida dele e o momento de sacrifício, como que foi ele querendo resolver em paz as coisas, né? E os brothers disseram, ele sempre sorridendo. E o último momento dele foi um sorriso. E eu pude correr, estava pertinho da igreja e pegar os santos óleos, administrá-lo e ver os últimos momentos. Der Broro, ein heimischer Simon Cristino, wurde auch von dem Eroberer ermordet. Ele era muito próximo dos missionários. Era pedreiro, fazia trabalhos nas casas, na casa e na comunidade, na missão. Esse dia, tinha um rapaz que estava ajudando. Ele contou que o Simão chegou um momento em que parou e começou a falar do padre Rodolfo, que estava sendo ameaçado. E ele disse, se o padre Rodolfo morrer, eu vou morrer com ele. Priester und ein Heimischer, bei ihrer großzügigen Geste, heute werden sie Diener Gottes benannt. Die Kirche mag es anerkennen, dass diese Geste als Märtyrertod gilt. O processo de beatificação e canonização do nosso servo de Deus tem grande significado se a gente o coloca dentro da perspectiva de Dom Bosco. Das Seligsprechungsverfahren ist in seiner Diözesephase. Momento de grande graça, um dom para a nossa igreja. Por isso é com o coração aberto, feliz de poder acolher na nossa diocese esse processo diocesano de reconhecimento do martírio desses dois grandes santos, poderíamos já dizer, da nossa igreja. E, se Deus quiser, dentro de poucos anos, a Igreja Universal possa proclamá-lo bem-aventurado. Diese Geschichte soll aber nicht auf ihrem Ende begrenzt werden. Desde menino, então Rodolfo já sonhava, queria ser missionário do Senhor. Pater Georg Lachnit war in der Gruppe von deutschen Missionaren, an denen Pater Rodolfo teilnahm, die nach Brasilien im Oktober 1958 kam. Não nos conhecíamos. Logo começou o assunto missionário. E com isso começamos a articular, mas eu quero ir. O inspetor estava vindo para cá também. Se eu não for com ele, eles me vão azedar tudo. Então precisamos convencer o inspetor a me deixar fazer um noviciado no Brasil. Arquitetamos o ataque ao inspetor e ele conseguiu vir para o Brasil para fazer o noviciado aqui. Para o Rodolfo era um tipo 1,92 m, disposto para tudo, brincando com tudo, não. Ele não tinha medo de fazer um esforço, não, ele topava. Außer seiner Fähigkeit zur köpplichen Arbeit angesehen zu sein, drückte Pater Rodolfo Luckenbein auch eine tiefere Geistigkeit und einen liturgischen Eifer aus. Die wollte er mit den Bororos teilen. Pater Rodolfo foi ele que começou com as primeiras experiências de culturação da liturgia na cultura Bororo. No sermão da missa do último Natal que ele celebrou em Meruri, fez uma descrição muito bonita da cultura Bororo. Exzerpte dieser Homilie gehören zu dem historischen Archiv der Salesianermission aus Mato Grosso. E junta com todas as escolas dos anos para louvar o seu Criador.
louvar o seu Criador, como nós também aqui presenciamos, por esses louvores, esses cantos que os Bororos ofereceram ao seu Criador. Esses cantos inspirados por Deus nessas noites maravilhosas e misteriosas que o seu sertão de Mato Grosso pode oferecer. Nessas noites misteriosas em que Deus, através dos séculos, confiou os seus mistérios aos Bororos e revelou esses mistérios aos Bororos, nesses cantos e nessas cerimônias tão maravilhosas, praticadas, cantadas e escutadas através dos séculos. E Deus querendo, vão ser executados ainda através dos séculos. É o que nós, hoje, nessa noite santa, desejamos a essa tribo maravilhosa. Dieses Werk, von Pater Rodolfo gestartet, würde erhalten und weitergeführt. Heute die Ergebnisse werden erzielt. Penso que o Meruri hoje vive auge do processo de martírio de Padre Rodolfo e Simão Bororo, numa aliança entre índio e não índio, salesianos, congregações salesianas, entre os religiosos. Die Liebe, die zu den Einheimischen anzeigte, hat ihn und Simão Cristino zu der Konfrontation der Gefahren hingebracht, die ihnen bekannt waren. Ele tinha consciência do risco que ele corria e não recuou, não. A Deus oferta singular de vinho e pão. O martírio não se impõe, não se escolhe ou se improvisa, vem do ramo unido ao tronco do Senhor, gerando vida. Diese Verse wurden vom Pater Osmar Bezzuto geschrieben. Der hat Pater Rodolfo noch jung gekannt und merkt in dem Tod der Diener Gottes eine Geste, der über den menschlichen Mut geht. Todo batizado é chamado a dar a vida, né? Como Jesus deu a vida. Ele se impõe pelo batismo. Não é imposto por ninguém, mas por Deus que te consagra como filho dele, né? Já estamos vivendo o batismo. E se Deus nos chamar para dar a vida? Aí o batismo se impõe para nós o martírio, né? Ele dá força para o martírio. Então é nesse sentido que eu queria dizer. E ele vem do ramo, né, que é Jesus, e somos nós unidos ao tronco, né? E outra coisa, outra ideia forte de que o martírio não se impõe, mas vem pela força da Eucaristia. Padre Rodolfo era padre, celebrava a missa todos os dias, né? Então, aquele pão que ele transformava por obra do Espírito Santo no corpo e sangue do Senhor, era a força que ele, onde ele buscava, né, para viver a sua vida de missionário e dar até a própria vida como Jesus. Schwester Ottilia hat in Meruri mit Pater Rodolfo in den 60-Jähriger gearbeitet. Sie behauptet die Mystik des Missionars, die extreme Geste begründet. Eu sempre lembro o lema que ele escolheu para o seu sacerdócio, era: eu vim para servir e dar a vida. Que a gente tem a impressão que parecia que ele já previa uma morte precoce. Inclusive, tem um canto que ele gostava muito, e sempre que tinha celebração ele pedia: cantem esse canto. Quis comer esta ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue. Das gleiche Lied würde in der Messe vom Rektor veranstaltet. Der Zintennachfolger Don Boscos, Pater Angel Ateme, bei Gelegenheit des Besuchs zum Platz, wo Pater Rodolfo und Simão Bororo martet wurden. Nos acreditamos que as nossas vidas como salesianos, tamén como familia salesiana, acompaña
a estes povos, voivororos, chavantes, que hoje estiveram juntos por primeira vez em momento histórico, unidos na oração, na celebração e na memória dos nossos dos servos de Deus. Celebrar hoje os 125 anos em este lugar de martírio quer dizer também que a sangue que se derramou continua a produzir muita vida. Vida em Deus, vida na fé. Und es war dieser Glaube, das Pater Rodolfo Luckenbein immer mit einem Zeichen seiner Personalität übertragen hat. Dieses Zeichen war das Lächeln. Dia perguntei, diante de tantos problemas, Rodolfo, você é sempre feliz, sempre sorrindo. Fazer cara feia e sorrir, o que vai resolver mais é o sorriso. Der Priester Paulo Giacomo ist Vizepostulant der Sache des Martyriums von Pater Rodolfo und Simon Bororo und spricht von der seine Gelegenheit, seine Erkenntnis über die beiden Charakter zu vertiefen, die der Salesianer-Mission aus Mato Grosso so wichtig sind. Padre Rodolfo tinha como lema sacerdotal: eu vim para servir e dar a vida. E de fato, ele deu. O lema sacerdotal foi pensado no dia da ordenação. Ele nem poderia imaginar que ele de fato iria dar a vida. E para o Simão eu pensaria um outro lema: não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo amigo. Quer dizer, o Padre Rodolfo dando a vida pelo povo Bororo e um Bororo dando a vida pela missão. Isso é muito bonito, isso é complexo e ao mesmo tempo é extraordinário, é bonito demais. Ein Opfer, das auch soziale und politische Folgen hatte, hauptsächlich zwischen Körperschaften, die direkt mit Einheimischen in Brasilien arbeiten. Agradecemos a ele o primeiro martírio dos nossos missionários do CIMI. Então, é algo que não esquecemos. Toda vez que eu passava na frente dessa cruz aí, onde foi morto Rodolfo, eu sempre renovo o meu compromisso de procurar no meu pequeno, de imitar um pouco a mensagem, a luta dele. Para o salesiano é um testemunho único de coerência, de fidelidade e de compromisso. 43 Jahren danach, die ganze Salesianer-Kongregation und insbesondere der Mato Grosso-Bereich feiert das Leben und das Opfer der zwei Märtyrer. Para a inspetoria e também para a congregação naturalmente, esse é um momento de muita gratidão, porque a gente sabe que os santos são para nós a prova do Evangelho vivo. Logo, esse gesto nos enche de muita motivação para que nós também possamos viver a nossa fidelidade sem medir esforços e vivê-la realmente de maneira incondicional. Dom Bosco é missionário de coração. Nós somos seus filhos amados na mesma missão. Pater Anderson ist heute der Direktor der Salesianer Gegenwart in Meruli. Solches Amt war früher in 1967 Pater Rodolfos Aufgabe. Das ist noch eine schwierige Aufgabe. Die Bororo wurden fast ausgelöst durch die Mischung mit Nicht-Einheimischen. Am Ende des 1960 Jahrzehnten die Zahl der Geburt von Kindern zwischen die Bororo war niedriger als ein Kind pro Jahr. Eine Realität, die heutzutage schon überwunden ist. Os povos indígenas são os pobres mais pobres do reino. E nós, como salesianos, nós temos como carisma a educação dos jovens e dos jovens mais pobres. E aqui é o nosso lugar, aqui é a nossa sarça ardente, é aqui que nós encontramos Deus no rosto de cada indígena. Como encontrou um dia Padre Rodolfo com as crianças. Quando vocês vêm aqui a Meruri e vê tantas crianças como Julie, nós vemos que os servos de Deus, Padre Rodolfo e Simão, têm feito muito milagre aqui na nossa terra. Diese ganze Geschichte ist jetzt nicht nur zu den Salesianern verfügbar, sondern auch zu den Jungen. Die haben sich mit der jugendlichen Route begeistert. Dieses Projekt bringt sie zu den ersten Wegen, die die Missionare durchliefen. Sie, die haben die Werke mit den einheimischen Chavanche und Bororo angefangen. In der Pilgerfahrt, die Jugendlichen kennen die Details der Geschichte von Pater Rodolfo und Simon Bororo. Die Umstände des Martyriums und das Vermächtnis von Werk, die sie der Mission in Meruri gelassen haben. Tive a honra
de participar da primeira rota do Colégio Salesiano São Gonçalo para a aldeia Meruri. E para mim foi uma honra e eu conheci a história do padre Rodolfo e do Simão Bororo, que eu não conhecia. E foi um grande ganho na minha vida, porque eu fiquei muito emocionada com a história. Diese Geschichte von Liebe, Spenden und vergossenes Blut ist auch Inspiration zu einer aktuellen Weise, die Heiligkeit zu erleben, auf dieser Art, die São João Bosco seinen Salesianern beibrachte. A santidade ela é traduzida em testemunho. Rodolfo traduz para nós como viver a santidade nos tempos atuais, que é seguindo Jesus Cristo, servindo, estando junto, trabalhando com muita humildade e com muito amor. Nos dias de hoje, com o desafio que tem a vida religiosa, a vida na igreja, na sociedade, sobretudo com a questão do individualismo, o consumismo, como uma forma de vida, às vezes, despreocupada com o outro, Rodolfo, nesse momento, ele nos convida a pensar no outro com mais profundidade. Simão, a vivermos mais próximo à solidariedade. Eu penso que eles nos ensinam hoje a viver a bem-aventurança nos tempos atuais.